tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João 6:10. Esta passagem do Evangelho de João, é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Boa noite a todos, e a paz do Cristo seja conosco. Nossa boa noite extensiva aos nossos irmãos que vão ver posteriormente a nossa atividade, a palestra, o estudo desta noite. Desejamos igualmente a todos que sejam envolvidos nesta luz do Cristo, onde estiverem, nos seus lares, nos seus afazeres. E para nós é a oportunidade, mais uma, é a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da nossa reunião é estudar a doutrina espírita. E para começar foi lida a lição número 25 do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vocês podem reler porque a lição é de fato preciosa. E é a primeira lição da nossa noite, de estudos. Hoje nós vamos ter conosco, já está presente, o companheiro Sérgio Andrade, doutor Sérgio, é de Cássia, Minas Gerais. Ele participa na Associação Espírita A Caminho da Luz, já esteve conosco aqui outras vezes e hoje, para nossa alegria, vem trazer um pouco mais dos seus estudos, dos seus esforços, para repartir conosco a luz do conhecimento. Então, desde já, nós desejamos a ele que ele seja inspirado, como sempre tem sido, seja amparado na sua palestra, e que todos nós, os que vamos ouvir, estejamos atentos, receptivos, para guardar essas lições da doutrina espírita e depois colocá-las em prática. Vamos fazer como nós fazemos de hábito a nossa prece de abertura. Depois da prece, o companheiro professor já estará com a palavra, e antes da prece só desejamos a todos que estejam vindo pela primeira vez na nossa casa, que sejam bem-vindos, possam gostar do trabalho, gostando, possam permanecer conosco. Então vamos juntos fazer essa prece de abertura, preparando o nosso coração, nosso ambiente mental para recebermos as sementes do conhecimento espírita. Senhor e Mestre Jesus, em seu nome estamos iniciando a nossa reunião desta noite. Permita, Divino Mestre, que os seus emissários, nossos estimados mentores espirituais, estejam conosco. E que estes amigos da espiritualidade que estão
a serviço em seu nome, possam garantir um ambiente de paz, um ambiente de harmonia para o nosso encontro. Gratos a Deus, nosso Criador, nosso Pai, por mais esta oportunidade de estudos, iniciamos e que possamos ter de fato uma noite agradável de aprendizado que renove as nossas forças, as nossas energias. Está aberto, portanto, a nossa reunião em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Uma alegria estar aqui, retornando a essa casa tão querida, trazendo um abraço dos companheiros de Cássia e saber que estamos aqui com esse objetivo em comum, de buscar na fonte do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, a inspiração, o entendimento, a renovação da fé e da esperança que a gente tanto precisa nessa nossa jornada terrena, para que a gente jamais se esqueça dessa conexão, que a gente jamais se esqueça de que nós estamos cuidados, amparados e protegidos. Talvez, em alguns momentos da vida, a gente percebe mais ainda essa necessidade desse conforto, desse amparo, talvez nos dias de desafios, de provas das nossas vidas, nos dias das tempestades, nas noites mais escuras, em que talvez a gente fica imaginando se vai demorar muito o dia clarear, se a prova vai passar, se a dor vai diminuir. Nós todos humanos, sensíveis, iguais perante a dor, como nos diz o Evangelho, cada um de nós com a sua cota, de desafio, mas também no meio dessas dores, dessas tempestades, a gente tem essa figura amiga do Cristo, aquele mesmo que acalmava as tempestades, aquele mesmo que confortava o coração de tantas pessoas, como essa linda lição que foi lida aqui na nossa abertura de hoje, do Cristo compreendendo as nossas dores humanas. Então, o nosso tema de hoje, nós colocamos o título de Acalma-te. E a gente fica pensando, quem nunca precisou dessas palavras? Acalma, acerena o coração, confia, descanse, espera. É bom ouvir isso nas horas em que a gente está meio perdido, meio sem saber como resolver uma questão, nos momentos desafiadores da nossa vida. Momentos em que parece que a gente perde, às vezes, o controle de nós mesmos, em que é necessário, talvez, essa intervenção amiga. Tanto aquela que vem do alto, que nunca nos desampara, que já está do nosso lado, mas daquela representada pelos irmãos aqui da humanidade, pelos anjos que Deus coloca no nosso caminho, e que podem vir das mais diversas formas possíveis. Pessoas do nosso convívio, familiares, companheiros de uma casa espírita, talvez uma mensagem que a gente escuta, uma palestra que a gente assiste, um momento em que de repente entra uma aragem nova, um sopro diferente, e a gente se sente, puxa vida, deixa eu respirar, deixa eu acalmar, deixa eu compreender e tomar pé da situação e entender que Deus está no controle, que eu não estou sozinho e que tudo isso também passa, como essa grande lição que certa vez o Chico recebeu, pedindo ao Emmanuel que se ele conseguisse trazer um recado especial de Maria de Nazaré para a humanidade, que pudesse nos ajudar nos momentos difíceis, e Emmanuel se encarregou de fazer esse pedido através de Celina, a mensageira de Maria. E pouco tempo depois ele voltou dizendo para o Chico que trazia assim um conselho muito especial, um recado carinhoso diretamente do coração da mãe de Jesus. E o Chico falou, então deixa eu pegar o papel e anotar. E a mensagem era aquela frase que a gente tanto conhece: tudo passa, isso também passa. Era isso que ela transmitia. Ela queria que a gente entendesse essa transitoriedade da dor, do sofrimento e também da alegria, da aventura, como sendo esses estados temporários da alma na sua jornada evolutiva. Que a gente é feito assim de emoção, a gente é tocado pelas coisas da vida, mas que tudo é transitório, exceto nós mesmos, espíritos mortais, os viajantes da vida. Então as circunstâncias vão ficando pelo caminho. A gente vai
na grande viagem da existência, como se fosse um trem desbravando planícies, desertos, montanhas, florestas. Então na vida vai se alternando essas paisagens do lado de fora e a gente vai sendo tocado por elas. Mas quem permanece é o viajante, é aquele espírito que teve um princípio, teve um começo, criado por Deus, simples e ignorante, e exposto às experiências da vida, não como castigo, não como as duras penas do vale de lágrimas, como a gente costumava dizer, mas expostos a uma escola de vida, junto com outros companheiros, com outros alunos dessa escola, e estamos aqui para viver, para aprender, para crescer e para também ser apoio uns dos outros nas nossas dificuldades, nas nossas horas mais duras. Mas Jesus fez questão de vir pessoalmente aqui na Terra, de ter estado aqui entre nós e ter vivido essa experiência humana, justamente para mostrar para a gente que as dores que a gente sentia, Ele também sentiu aqui, Então Ele fez questão de passar por cada uma delas e de reagir perante elas, Ele não veio em nenhuma situação de privilégio, que talvez faça com que a gente precise perceber isso. Quantas vezes a gente imagina que o simples fato de estarmos com Cristo, ao lado de Cristo, de buscarmos a nossa fé, de sermos fiéis àquilo que a gente acredita, fazermos nos nossos gestos e atos aquilo que a gente aprende, que isso nos isentaria das dificuldades do mundo. E o Cristo não nos prometeu isso. Ele não falou que quem aderisse ao seu código de amor, aos seus ensinamentos, teria assim uma estrada pavimentada, livre de sofrimentos, que a gente navegaria num mar de rosas e de calmaria. Ele simplesmente dizia que, quando ele falava, por exemplo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, quando ele falava, venha a mim todos que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele falava de uma postura diante da dor que não era da negação da experiência. Ele não falava que ia tirar de nós aquela prova, mas que a gente conseguiria. Ele falava, eu venci o mundo, e vocês também vão vencer, vocês também podem vencer, e eu estou com vocês, e comigo, ao meu lado, o fardo se torna mais leve. Então ele nos ajudava nesse princípio. E eu fico pensando nessa relatividade realmente das coisas. O quanto, talvez a mesma situação, em contextos diferentes, em corações diferentes, em momentos diferentes da nossa história, nos tocam mais ou menos. O quanto a gente pode descobrir formas de caminhar mais leve pela vida, de tal sorte que mesmo diante das pedras do caminho, elas não nos machuquem tanto os pés. Eu gosto de uma imagem de pensar nos passarinhos. Às vezes uma estrada pedregosa e os passarinhos pousando no chão, em busca das sementinhas, em busca dos pequenos insetos, e eles levinhos saltitando entre uma pedra e outra, e eu fico pensando, os pezinhos dos passarinhos não se machucam na pedra do caminho, porque eles são muito leves. Eu fico pensando na gente, com os pés mais sensíveis, a gente da cidade, que só anda calçado, e a gente vai pisar naquele pedrisco, então o nosso pé machuca. E eu faço uma analogia com essa leveza de alma, com essa confiança, com essa conexão mais com a nossa realidade espiritual do que esse peso de uma materialidade que fosse o único foco das nossas atenções. Além de ser bom escutar essas frases de consolo, esse acalma-te, além de ser bom receber esses abraços e esses carinhos e receber anjos na nossa vida, é bom também a gente fazer isso uns pelos outros. É muito bom que a gente possa alternar esses papéis e ter a chance de fazer isso para alguém. E a gente se lembra que Jesus esperava e espera isso de nós. Instrumentos da sua paz, como falava São Francisco de Assis. Como aquela vez em que Jesus, no João 21, falava para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes ele pedia a ele que desempenhasse no mundo esse papel, que cuidasse, que apacentasse. Jesus falava também nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Como é bom ser aquele que naquele momento tem a palavra que acalma, não aquela que joga gasolina no fogo, mas aquela que suaviza, aquela que tranquiliza, que coloca panos frios. Às vezes a gente fala de panos quentes, mas tem hora que é panos frios que a gente precisa, ainda mais nesse dia quente. Aquele pano frio que acalma,
que sossega, que diminui o calor ali daquelas paixões, né? Jesus veio para nos ajudar na conquista da paz, né? Eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, mas ele falava de uma paz diferente. Então essa paz que ele falava, né, e que ele veio nos ensinar a conquistar, é uma paz que nos ajuda a passar pelas fases da nossa vida, né? Uma paz que traz compreensão, que traz aceitação, por uma série de fatores, entendendo a nossa filiação divina, entendendo o quanto cada um de nós é amado e cuidado por esse Pai, aquele mesmo que cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, e que a gente é importante para Deus, e a gente é cuidado por um universo que é misericordioso, que é acolhedor, né? Falando da nossa destinação humana, da busca da perfeição, sede perfeitos, como o perfeito é o Pai que está nos céus. E a gente entendendo que essa construção desse ser que a gente vai ser um dia, que a gente foi criado para ser, depende de muitas experiências, né? Então, uma visão do sofrimento não só talvez com a ideia da lei de causa e efeito, só com a ideia das provas, expiações, mas com essa ideia de um processo natural da vida, da gente ser gente, enquanto encarnado, de carne e osso, e mesmo desencarnados, espíritos sensíveis, que estamos aprendendo justamente a nos tocar através das relações, das experiências, e que é isso que vai forjando aquele ser que lá no futuro, ou que talvez no futuro não tão longe, que pode ser até agora, que consegue compreender mais as coisas, que é empático, porque já viveu em vários papéis, que já passou por várias posições, né, que consegue entender a dor humana. Então Jesus, dos nomes pelos quais ele foi chamado é de Príncipe da Paz, está lá em Isaías 9,6. Então essa paz que Jesus vem trazer para nós, esse consolo que ele ofereceu, né, e que veio se complementar depois através da doutrina espírita, como algo também já prometido por ele, que esse consolo se ampliaria através do conhecimento, né, que é como o nosso irmão disse aqui na abertura, a gente está aqui para buscar conhecimento, para entender as leis da vida, entender como que as coisas acontecem. E não há nada que nos console mais, nos conforte mais, quando a gente entende, pelo menos parcialmente, o que está acontecendo. É difícil quando a gente tem que lidar com alguma coisa que é tão desconhecida e que a gente não sabe por quê. Quando a gente está cheio de dúvidas e de perguntas. Mas quando a gente entende o processo da vida, né, quando a gente entende os porquês e os paraquês, né, e as razões da gente estar vivendo a experiência que vive agora, isso é muito consolador. Deixa de existir aquele caráter assim, eu estou sendo injustiçado, está o mundo contra mim, eu sou perseguido, porque eu... Né, e a gente começa a entender um pouco da nossa própria história. Tanto naquilo que racionalmente a gente consiga, como naquilo que a nossa intuição possa nos dizer. Está tudo certo, né? Tudo está acontecendo no momento em que nós mesmos nos colocamos nessa grande caminhada e estrada da vida. Então, quando a gente fala hoje sobre calma-te, sobre uma ideia da busca da paz, do encontro da paz para cada um de nós, para o nosso mundo, para o nosso próximo, repito, né, como eu disse antes sobre Jesus, que ele não prometia que o mundo seria isento de conflitos ou de desafios. Então, ainda os teremos, né, durante muito tempo, porque faz parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada, né, mas de um mundo onde a gente possa encontrar força nas nossas dificuldades, né, esperança nas nossas incertezas, alívio para as nossas dores. Então, o que a gente vai conversar um pouco hoje é sobre algumas caminhos, ferramentas, recursos, para que a gente não precise deixar essa dor nos consumir tão profundamente nos nossos momentos de desafio, né? Que a dor seja atenuada, seja mais leve pela fé, pela compreensão, né? E por tantos outros recursos que estão aí à nossa disposição. Então, voltando a essa questão da nossa experiência humana, né? A vida nos toca das mais diversas formas. Disse, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho que diz assim, que todos nós fomos criados iguais perante a vida. Às vezes cada um de nós olha para a vida um do outro e fica parecendo talvez que a prova do outro é mais fácil, aquela velha história da grama mais verde, né, querendo até trocar de vida com alguém. A gente fala, poxa, você não quer trocar de vida comigo, não? Fica parecendo que outras vidas são mais fáceis de levar do que as nossas, né? Mas na verdade, até existe isso numa canção, se não me engano, do Chico Buarque, que fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um sabe da própria história. Então aquilo que nos toca tem a ver com a gente mesmo,
tem a ver com aquilo que a gente já viveu, né, com os caminhos que a gente percorreu antes. Então, a gente se toca nos nossos encontros, nas nossas famílias. Né? Lá na nossa Casa Espírita em Casa, em setembro, a gente comemora o mês da família. Então, nós ficamos esse mês todo estudando sobre as relações familiares, esse desafio maravilhoso que é a família, que é ponto de encontro, né, de almas importantes na nossa história evolutiva, almas afins, companheiros tantos de outras eras, né, com os quais a gente tem débitos e créditos. Lugar onde a gente pode encontrar as maiores alegrias dessa vida, mas lugares onde a gente tem também profundos conflitos, né, onde a gente é testado e desafiado, uma pequena amostra do mundo para que a gente aprenda a ser quem a gente precisa aprender a ser. Né? Então, a gente fica pensando nesses desafios do dia a dia. E quando eles vêm até nós, então não é negar, fazer de conta que não está acontecendo nada, porque talvez, num primeiro momento de uma conduta religiosa, cristã, espírita, a gente pensa assim, poxa, eu sou espírita, né? Eu não posso sofrer, eu não posso sentir o que eu estou sentindo, mas espera aí, poder a gente pode, né? Nós somos humanos, né? Os sentimentos, as emoções, as reações que a gente tem perante as coisas são naturais em nós. Né? Então a gente vai sentir medo, vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir alegria. Né? Nós vamos sentir tudo que o ser sente. Porque nós não temos que, devido à religião, por exemplo, a uma convicção religiosa, se tornar assim insensíveis. Né? Uma máquina, um robô. Quem não sente nada é porque não tem coração, tem um coração de pedra. Então a gente vai sentir as coisas. Mas a diferença é como que nós vamos processar esses sentimentos. O que a gente vai fazer com isso? Né? Com essa força, com essa energia. Até mesmo o estresse da vida, né? As coisas que mexem muito com a gente. Hoje em dia nós vivemos uma epidemia enorme de um estresse muito grande. Né? As pessoas são bombardeadas por tantas situações que hoje a gente vivendo na cidade é como se a gente ainda, e até usamos essa expressão de que a gente tem que matar um leão por dia. Imagina que estresse, que coisa terrível, né? Nem quando a gente vivia lá nas cavernas, a gente não tinha que matar um leão por dia. Né? A gente ia matar um leão, tomara que nem matasse leão nenhum. Né? Mas a gente vive assim, né? Sempre assoberbado, às vezes, de preocupações, de problemas, sentindo atribuição de imensidade, de infinidade de coisas. E esse estresse que vem até nós, né, é uma reação natural do nosso organismo, como uma resposta para nos preparar para enfrentar aquilo que parece grande demais. Né? Só que hoje em dia, o que acontece? Nós estamos estressados, por exemplo, com um problema lá no trabalho, e a gente vai carregando, e reverberando e repercutindo isso dentro de nós de uma tal forma, né? Alimentando como se uma fantasia, como se lá naquele lugar, lá eu vou ralar, lá eu vou sofrer, lá eu vou ter contato com pessoas que eu não gosto. E a gente já sai de casa preparado para enfrentar uma batalha e já vai meio preparado para perder, já vai derrotado, imaginando assim que essa vida é muito difícil para nós e etc. Mas na verdade, essa força que o nosso organismo desperta é só um sinal de alerta. É só um alarme que dispara para dizer, olha, do jeito que está, não está bom, você precisa fazer alguma coisa. Né? Até quando o Nilson me convidou para a palestra, ele falou se eu podia falar sobre ansiedade, esses temas aí tão presentes no nosso mundo de hoje. Eu que na vida profissional trabalho como psicólogo. E eu pensei que isso se encaixaria nessa ideia, né, desse acalma-te, né, de como que a gente lida com essa ansiedade, com essa pressão, de olhar para frente e se sentir pequeno diante de uma infinidade de coisas para resolver, ou de se sentir extremamente, no caso da depressão, por exemplo, com um peso muito grande de um passado, de arrependimento, de culpa, de remorso, uma pressão muito grande exercida sobre nós, né? De alguém que está dividido entre o passado e o futuro e praticamente não está dando conta de viver o presente. Então a nossa ideia é que a gente consiga voltar para o aqui e agora, perceber a situação que está ao nosso redor, perceber os sinais que o nosso próprio corpo dá, sejam os sinais físicos, perceber os sinais que a nossa mente dá quando a gente percebe esses sintomas de ansiedade, depressão, de desgosto pela vida, também muito necessário ser comentado nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Né? Perceber esses sinais nas pessoas ao nosso redor, que de alguma maneira se desencontraram de nós e a gente sente, puxa vida,
Por que eu não sinto mais prazer de estar com os meus amigos? Por que eu não consigo mais tempo com a minha família? Né? Por que eu não encontro mais as alegrias simples da vida? Então pegar todos esses sinais e falar, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu preciso pegar esse alerta e cuidar desse momento da minha existência, com os desafios que eu sei quais são, mas que a vida não se resume a eles. Eu não sou só isso. Né? Eu não sou só esse corpo material. Eu não sou um barquinho que está perdido numa tempestade imensa. Eu sou mais do que isso. Eu sou um espírito eterno, imortal, cheio de potenciais, cheio de forças. Eu não estou sozinho, tem muitas outras pessoas que estão, na verdade, nesse mesmo barco que eu, mas talvez a gente está remando em sentidos diferentes, cada um remando para um lado, porque eu perdi a sintonia com o lugar onde eu vivo, com as pessoas que estão do meu lado. Então eu quero fazer alguma coisa. Eu quero abrir os olhos e resolver não os problemas da humanidade inteira, não resolver os problemas da minha vida inteira, não apagar o meu passado inteiro. Eu quero resolver o que está ao meu alcance, os problemas de hoje, do aqui e agora. Aquilo que eu posso fazer essa noite. E essa noite, por exemplo, nós todos aqui escolhemos, talvez deixamos problemas para trás, mas a gente escolheu estar aqui, na casa espírita, num lugar onde a gente ia poder falar de coisas boas, num lugar onde a gente vai receber vibrações espirituais renovadoras, que a gente vai tomar passe, água purificada. Então a gente fez uma escolha desse momento. Amanhã é outro dia. Né? Cumprimos o dia de hoje, esse dia quente, né? E nós demos conta, cumprimos, cada um trabalhou, fez o que tinha que ser feito. E agora a gente está aqui, só para dar essa pausa, para respirar e pensar, puxa vida, é isso. Amanhã pode ser diferente. Eu posso fazer outras escolhas amanhã. Então isso faz parte desse nosso acalma-te, né? Uma coisa que acontece muito na vida, e que a gente fala disso na psicologia também, é sobre a nossa interpretação dos fatos, né? Que existem os fatos em si e aquilo que a gente pensa sobre eles. E na verdade, o nosso maior sofrimento está na forma sob a qual a gente interpreta as coisas. O que a gente pensa delas torna maior ou menor, né, o impacto que elas têm na nossa vida. Então é sempre muito importante refletir sobre isso. Às vezes, na hora das minhas queixas, das minhas reclamações, eu estou construindo toda uma história, né, uma maneira de contar a minha própria história, na qual me coloco, às vezes, numa situação muito inferior, na qual me comparo e me sinto pior na comparação, na qual me sinto vítima ou perseguido, na qual me sinto, né, deslocado ou desajustado, querendo estar em outro lugar. Né? E dentro dessa interpretação nós nos martirizamos, nos machucamos muito, nos julgamos de uma forma muito severa, né? Não somos nada amigáveis e bondosos. A gente que aprende com Jesus, então, a ser esse pacificador, ser aquele que ajuda no trabalho de consolar o próximo, a gente que sabe ter boas palavras para consolar alguém, às vezes não temos boas palavras para a gente mesmo. E vivemos numa batalha mental muito grande, né, na qual nos auto-incriminamos, culpamos, prisioneiros às vezes de um remorso, né, que não nos leva a lugar nenhum. E que inclusive pode ser até um gancho para as obsessões. Né, num processo em que talvez reverberando o nosso próprio sentimento de culpa, outras mentes também se sintonizam com a nossa e aumentam as acusações sobre nós. Né? Então é preciso que a gente cumpra também com esse processo, porque pode haver muita gente nos julgando, mas tem muita gente também acreditando em nós e esperando que a gente seja diferente. Né? Uma vez alguém disse, eu achei muito bonito, de que Jesus nos olha com os olhos do futuro. Né? Por isso que Ele não desiste de nós, por isso que Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele vê na gente não o ser transitório, mas esse ser eterno, esse ser espiritual, com todas as capacidades que nem a gente está enxergando direito. Eu gosto muito da ideia dos bons olhos, né? De quando alguém vê a gente com um olhar tão bom. Já aconteceu comigo e acontece com todos nós. Num dia, num atendimento fraterno da casa espírita, abençoado, né, momento dentro de uma casa espírita, quando eu comentava um momento difícil da minha vida, e meu amigo, né, que me atendia naquele dia lá na casa, de maneira super simples, simplesmente falou, Sérgio, mas eu não te vejo assim. Né? Eu não vejo isso que você está falando. Eu vejo tantas outras coisas em você, né? A gente até se emociona. Então, às vezes, nós estamos presos dentro de uma visão de nós mesmos muito pesada, muito crítica. E a gente precisa emprestar esse olhar, né, do Cristo sobre nós. Falando,
tem isso lá naquela oração do amanhecer, né, que a gente pede a Deus, Senhor, pelo decurso desse dia eu posso olhar o meu próximo como o Senhor vê, da mesma maneira que o Senhor vê, e que a gente possa se olhar como Ele vê. E é bom, eu fico muito feliz a gente estar dentro da doutrina espírita que nos apresenta o Cristo dessa maneira. O Cristo que eu aprendi no Espiritismo é esse Cristo misericordioso, esse Cristo amoroso, doce e acolhedor. Porque às vezes, em outros momentos da nossa história religiosa, às vezes a gente aprendeu sobre um Deus muito duro, muito cruel, vingativo, Senhor dos Exércitos. E às vezes de Jesus também. Lembramos de Jesus e ficamos imaginando, meu Deus, Jesus não está feliz comigo, Ele não me ama mais. Até uma coisa que eu falei na palestra sobre a família semana passada lá na casa, que é uma pequena correção que talvez a gente precise fazer na hora de falar com uma criança. Quando a gente quer explicar para ela que uma determinada ação não foi boa, o que a gente algumas vezes costumava dizer? Falava assim, olha, meu filho, se você fizer isso, o Papai do Céu não vai gostar mais de você. E a gente pensava que era um bom jeito de educar aquela criança, porque ela ia ficar preocupada, né, de perder o amor de Deus. Mas a gente estava ensinando uma coisa errada. A gente estaria passando a ideia de que o amor de Deus é condicional. E que se a gente fizer uma determinada coisa, que Deus não gosta mais de mim, que Jesus não me ama mais. Né? E ao contrário, talvez ele se aproxima mais de mim. Né? Não porque ele está, digamos assim, incentivando o meu erro, mas ele percebe que eu preciso mais de ajuda, de presença, de compreensão. Então eu tenho que me aproximar mais. E ele se aproxima de mim nessas horas. Né? Inclusive, talvez uma das questões do nosso sofrimento humano, uma das questões da gente se sentir vulnerável em alguns momentos é para que a gente lembre que precisa também, né, de Deus, que a gente não está sozinho e que a gente não precisa ser somente nós por nós mesmos. Né? Eu acho simbólico, por exemplo, naquela passagem da mulher adúltera, quando o Evangelho relata assim. Então eles haviam apanhado uma mulher em adultério e ela foi levada até Jesus. Então, eu gosto dessa ideia de pensar assim, olha, aquele momento, né, que ela viveu e que foi extremamente julgada pelas pessoas e tudo mais, mas é através daquela ação que ela foi levada até Jesus. Né? Eu fico pensando assim, olha, então estava lá eu, né, e aconteceu tal coisa e eu fui levado até Jesus. Como se em várias circunstâncias da nossa vida, seja as pessoas, seja eu mesmo, me lembre dessa presença, né, e seja levado perante ele. E que eu lembre o que ele fez com aquela mulher. Né, que ele não deixou que ninguém jogasse pedra sobre ela, que ele não julgou, né, que ele estendeu as mãos e ajudou para que ela se reerguesse. Então, isso acontece com a gente o tempo todo e vai acontecer o tempo todo. Né. Então, diante daquela questão assim, dos fatos, né, e do que a gente pensa sobre os fatos, uma coisa que é muito importante que eu queria resgatar aqui com a gente essa noite, quando a gente pensa nesse acalmate, né, para a gente serenar o coração perante as crises, é que a gente não perca a esperança diante das situações. Né? Não há nada mais triste do que a desesperança. Quando a gente fala esperança é a última que morre, ela não deveria nunca morrer. Né? E a esperança tem a ver com a fé no futuro. Né? Então está até naquilo que é a resposta brilhante que os amigos espirituais deram lá no Livro dos Espíritos, sobre qual seria uma medida de felicidade comum a todos os homens. Vocês lembram dessa pergunta? Qual seria uma medida de felicidade comum a todos os homens? A gente que está procurando tanto ser feliz, a gente que vê o slogan daquela nossa querida varejista francana Magazine Luiza, que fala, vem ser feliz, a gente fica pensando que a felicidade às vezes vai estar em comprar alguma coisa e tudo mais, né? Não que a gente não precise das coisas materiais, né? Mas aí os Espíritos respondem, o que é uma medida de felicidade comum a todos os homens? E eles responderam, do ponto de vista... do ponto de vista material, a posse do necessário, e do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa ideia de ter a consciência tranquila e a fé no futuro, de acreditar nessa temporariedade das coisas, nesse tudo passa, e de acreditar que, né, nós somos capazes, porque a nossa história não acaba, ela não para aqui. Quantas e quantas vezes, através de um episódio que a gente viveu nessa vida, a gente pensa, a partir daqui eu não consigo mais caminhar. Lembrete para esse Setembro Amarelo. Quando vem essa ideia de que, olha,
Parece que só tinha muros na minha frente. Parece que todas as portas e as janelas desapareceram. E a minha vida perdeu o sentido a partir de então. Mas todos nós já tivemos esses chamados becos sem saída. Todos nós já passamos por algumas dessas noites escuras, mas sempre se abrem portas e janelas. Sempre aparece de novo a claridade, o dia sempre volta. Então é preciso que a gente se lembre disso, que nós somos vencedores de tantas histórias dessa vida, de outras vidas, para que a gente se acalme e espere que as portas vão se abrir. Mas eu falei da esperança porque tem um autor também extraordinário, que é Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, psicólogo, viveu num campo de concentração, autor do livro Em Busca do Sentido, alguém que teve, que viveu na própria pele os mais duros sofrimentos humanos e de uma desesperança assim, sem fim, vendo a mulher e os filhos morrerem na câmara de gás, mas as descobertas internas que ele fez lá dentro, e que depois ele veio aqui para o mundo, ele foi libertado e viveu muitos anos ainda, e criou até uma nova escola dentro da psicologia, que é a logoterapia, que fala sobre a busca do sentido para as nossas vidas. E ele falou assim, permita-me apresentar uma estranha definição do desespero. Ele falou que o desespero pode ser definido numa fórmula matemática, que é assim, D é igual a S menos S, no qual o desespero, D, é igual a sofrimento sem sentido, sem o sentido. Então, talvez uma das coisas que a gente encontra dentro do Espiritismo é justamente essa possibilidade de entender o sentido das nossas provas, das nossas dores, das nossas experiências, da nossa própria vida. Talvez o sentido que faltava nos nossos tempos de materialismo, nos nossos tempos de não ter um referencial que pudesse justificar as nossas experiências humanas. Então o sofrimento, quando ele passa a ter um sentido, não no sentido no sofrimento em si, que é uma coisa que é sempre importante a gente lembrar também, assim, que às vezes a gente fala do sofrimento na doutrina espírita, fica parecendo que estamos fazendo apologia do sofrimento. Que o sofrimento por si só nos faz evoluir, não. O sofrimento por si só, sozinho, ele não nos faz evoluir em nada, ele não resgata nada. O sofrimento, eles são os toques da vida, os empurrões, os cutucões, para fazer com que a gente enxergue coisas que a gente não via antes, e que nos encaminhe para uma nova mentalidade, para uma nova compreensão e para o amor. Então a gente evolui não é pelo amor e pela dor, a gente evolui só pelo amor, mas a dor vem para trazer a gente de volta para o amor. A dor por si só, sozinha, não evolui. O que evolui é quando a gente simplesmente, depois de um tempo, a gente fala, agora eu entendi. Ou quando a gente fala, agora eu me rendo, agora eu vou parar de brigar com essa situação e vou viver ela, eu vou pegar minha cruz. Não de forma pesada, olhando para baixo, mas com esperança, que é o que o Viktor Frankl fala, que a gente não pode perder a esperança. Aí eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, que fala assim, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Não é bacana? Então talvez a diferença é essa, quando eu estou olhando para baixo, é quando eu estou sem esperança. Quando eu estou muito mais focado no obstáculo do que na meta. Então quando eu aprendo a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, qual que é a minha meta? O que está acontecendo? Quem que eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Qual que é a minha destinação espiritual? As metas maiores dessa vida. O que eu vim fazer nessa reencarnação? Eu não sei diretamente, claramente, claro, porque todos nós passamos pelo bendito esquecimento para que a gente recomeçasse, mas a intuição do nosso coração mostra. As provas que são mais comuns na nossa vida mostram o sentido do nosso aprendizado, não o contrário. Quantas vezes acontece assim, da gente passar por experiências muito repetitivas na nossa vida? A gente fala, poxa, o que está acontecendo comigo? Digamos que seja na área da afetividade. A gente fica uma vida inteira lutando para encontrar o verdadeiro amor da nossa vida. Às vezes passamos por várias uniões sofridas, complicadas, tem um casamento, tem 2, tem 3, arruma um segundo ou terceiro casamento e de repente a pessoa vem com os mesmos defeitos da antiga. E a gente fala, mas não é possível, O que eu fiz para Deus, Como se a gente estivesse sendo castigado. Então a gente começa a ter uma intuição das áreas que a gente precisa trabalhar.
a gente começa a perceber. Então eu acho que a minha questão tem a ver com a afetividade, tem a ver com a minha maneira de se relacionar com o parceiro, com uma parceira, né? Tem a ver com os meus conceitos, com a minha tolerância. Aí a gente começa a analisar e ver que os defeitos que a gente punha nos antigos companheiros e companheiras não eram, né? Não é a gente que deu azar e pegou só gente ruim. A gente era parte dessa história. A gente é parte do fato de não ter dado certo aquele casamento e por aí vai. São exemplos, né, de que a gente tem uma noção, né, dos desafios da nossa vida. Se estão mais na área física, afetiva, profissional, financeira. Né? O que está mexendo muito comigo na minha vida atualmente? Então, o que mexe comigo é o que o meu ser espiritual precisa. 5 minutos para terminar? Me ajuda a controlar o horário. 5? Bom, minha gente, estão gostando? Tá ficando claro? Ó, é um assunto que diz respeito às vidas, né, às histórias de cada um de nós. A gente vai se reconhecendo, vai pensando. Então, o que a gente está buscando é essa paz aqui para a nossa vida. É a paz no meio da situação desafiadora. Certa vez, eles falam que uma professora pediu os alunos para desenharem, fazer um desenho sobre a paz, né? Aí cada um desenhou assim aquele mar bonito, um pôr do sol tranquilo, uma lagoa calminha, uma relvazinha verde. E o outro menino desenhou assim uma tempestade, um céu carregado de nuvens, uns raios caindo, as árvores balançando, assim, né? Aquele sinal de uma árvore meio tombada. E o professor falou: menino, você não entendeu a lição, eu pedi para desenhar uma cena de paz, isso aqui é um verdadeiro caos, isso aqui é um furacão que está acontecendo. Aí ele falou: não, professor, você não reparou, olha naquela árvore, o que tem lá. Lá tinha um ninho, e naquele ninho tinha uns passarinhos que estavam protegidos com a mãe sentada ali sobre eles, guardando eles. Então a ideia é de que a paz que a gente está procurando é uma paz que não significa isenção de conflitos, mas uma paz no meio dos conflitos que a gente está vivendo, né? E que nesses desafios a gente cresce. Tem uma passagem em 2 Coríntios que fala assim: por isso eu me comprazo nas fraquezas, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Tem horas que a gente precisa perder assim a nossa onipotência, a ideia de que eu controlo tudo, de que eu sou invencível. Tem horas que a vida está querendo isso de nós, que a gente fala: não, eu também sou humano, eu sou vulnerável, eu posso errar, né? E é nessas horas, quando a gente acha que perdeu tudo, é que a gente consegue ser forte de novo, que a gente se conecta com aquele, né, que nunca muda, que nunca desiste de nós, e por aí vai. Eu queria terminar só falando de algumas pequenas estratégias que a gente pode e precisa colocar em prática nessas horas da crise, nas horas que a gente quer escutar o acalma-te e que talvez não tenha alguém para falar para nós, né? Então, o que a gente pode fazer ali naquele primeiro momento? Atitudes calmantes, como se fossem extintores de incêndio que a gente tivesse dispostos assim na nossa casa, para que nas horas de maior dificuldade, ou que a temperatura está subindo demais no terreno emocional, ou que a gente não está bem, que aquilo ali acalme o nosso coração. Primeiramente, cada um de nós vai saber o que nos acalma, cada um é especialista em si mesmo. Tem gente que fala: eu saio para caminhar e melhora. Então que a gente começa a perceber o que me acalma, né? Eu vou tomar um banho e melhora. Eu ligo, né, eu coloco uma música suave e melhora. Se a gente ainda não tem uma estratégia dessa, vamos pesquisar, vamos descobrir, testar em nós mesmos o que pode ajudar a trazer paz. Uma dica, uma coisa que nos ajuda: respiração, né, que está ao nosso alcance, um exercício de respiração. Quando a gente entra naquele modo de estresse, de medo, de pânico, né, é uma resposta biológica do nosso corpo, que os hormônios mudam e a gente está preparado para matar aquele leão que a gente imagina que tem que matar por dia. Então, é preciso que a gente passe através da respiração um recado para o nosso cérebro de que aquele perigo já passou, que o leão foi embora. E aí, como é que a gente faz? Respirando. Como que é essa respiração? Uma respiração, em primeiro lugar, profunda, lembrar de respirar, encher o peito de ar, porque quando a gente está nesse pique, né, de lutar ou fugir, a respiração fica cansada, ofegante, curta, né? Respiração profunda, lembrando, né, desse verdadeiro alimento que é o oxigênio para nós. Segura um pouquinho o ar e faz uma exalação longa. Então é assim, por exemplo, a gente respira contando até 4 e solta contando até 6 ou 8. Bem devagarzinho, né? Respira e solta num prazo maior de respiração. Isso é um verdadeiro pé no freio da aceleração da nossa mente.
Então é um jeito da gente se acalmar, né? Desabafar, se for o caso, falar com alguém, buscar ajuda na família, dos amigos, na casa espírita, diretamente com Deus nas nossas preces, através de um profissional, se for o caso, se a gente sentir que vai ser a escuta mais adequada para aquele momento, e por aí vai. E ao mesmo tempo, passada essa atitude calmante, observar ao nosso redor os recursos que a gente tem para simplesmente atuar no momento presente, naquilo que está ao nosso alcance. Eu termino com uma outra imagem que eu acho muito interessante de se pensar, e eu acho que ela também pode nos acalmar quando a gente se lembra dela. Uma ideia de uma pessoa, isso está no livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, quando ele diz assim: digamos que uma pessoa estava perdida numa floresta muito escura, sem direção, sem saber onde está, né, num lugar totalmente desconhecido para ela. Uma noite sem lua e sem estrelas, e ela aterrorizada. Escuta os barulhos, não sabe o que é, não sabe para onde vai. Mas essa pessoa se lembra que tinha uma pequena lanterna guardada na mochila, então ela acende essa lanterna. À noite tinha névoa, neblina, é uma lanterna muito fraquinha, ela clareia menos de 1 metro ao redor, mas em comparação com a escuridão anterior, na presença dessa lanterna, ela já não vai cair em nenhum buraco mais. Na presença dessa lanterna, ela já consegue identificar o que tem ao seu redor. E ela vai dando pequenos passos. E ela dá um passo, ela dá outro, e esse 1 metro vai caminhando junto com ela, né? Ela vai carregando a lanterna, e ela vai vendo, se desviando dos perigos, encontrando recursos, acha água para beber, e por aí vai. Até que a noite até que a noite termina, começa a clarear o dia, e ela se localiza, se situa, descobre que tem recursos, que tem uma casa, que tem uma estrada. Então eu trago essa metáfora para que a gente pense nisso, com as nossas horas difíceis, quando a gente não está encontrando o fim da história, só tenha essa lanterna por dentro, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa prece, e olha ao redor, né? Às vezes eu estou na minha casa, então eu penso, puxa, eu estou aqui, né? Não importa o que está acontecendo lá fora, esse é o meu teto, que Deus me concedeu. Aqui, nesse pequeno raio de ação, tem pessoas com as quais eu posso contar aqui. Não importa se o mundo lá fora não está me compreendendo, não importa o que aconteceu, aqui eu estou seguro. Então eu vou caminhar 1 metro de cada vez, Jesus comigo, Jesus também como leme lá na frente, né, como farol, né, que nunca se apaga, e por aí vai, minha gente. Que todos nós possamos encontrar, então, essa força nos nossos corações, na nossa vida, perto de nós, para que a gente vença as nossas tempestades, para que a gente lembre que a vida é uma sucessão de todas essas coisas, mas que a gente é tão vitorioso simplesmente pelo fato de estar aqui. E se me permitem, só mais um minutinho, eu tinha só uma última poesia que eu queria ler para vocês, porque é linda demais, que é declamada pelo Renato Prieto, não sei se alguns de vocês já escutaram, mas termino com essa mensagem. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, de que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a um porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Obrigado, irmão.